O dia mais belo. O dia mais belo hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade, ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção efetiva, o sorriso. O maior remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Lindo, né? Deixa eu só tirar aqui para não ter interferência. Vamos lá. Uma lição para a gente, né? As palavras de Madre Teresa de Calcutá. E não esqueçamos, o dia mais lindo é hoje. Vamos perder esse dia? Aproveitem, tá bom? A gente vai começar o nosso estudo com a leitura do Ideal Espírita. Eu acho que eu já coloquei aqui. Espera aí. Só um minutinho. A leitura do Ideal Espírita. Quem vai fazer a leitura hoje vai ser o nosso amigo querido, Carlos Assis. A página que ele vai ler é Em Favor de Você. E depois nossa amiga querida também, Marlúcia, vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ela vai ler o item 14, Perdão das Ofensas, que as instruções dos Espíritos. Então, Carlos, vou dividir aqui a tela e já passo a palavra para você, tá, meu amigo? Carlos? Carlos? Será que ele caiu? Ele estava? Carlos, está sem som. E agora? Vai, pode falar. Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Bom, então vamos lá. Adriana, houve uma troca aí de dia. Meu dia era quinta-feira, né? Meu dia e eu ia falar sobre a religião de Jesus. Houve uma troca, né? Mas, pelo que me consta, a troca teria sido só da data. O meu tema continuaria sendo a religião de Jesus. Não, o Rodrigo fez a religião de Jesus. Trocou o dia, trocou a página também. Trocou a página também? Porque o que eu entendi, eu até perguntei...
Eu perguntei a Jane, ela disse, não, seu tema é teu, é para você, aprendizado seu. Entendeu? Bom, mas vamos lá. Nada acontece por acaso, Não, né? também acho que não. Em favor de você, eu estou te dando essa página, rapaz. Você lê e comentar. Então, Jesus. E agora vamos falar sobre o ideal espírita. É esse? Tá. É isso aí, em favor de você, André Luiz. Veja bem, eu não estou com ele aqui em mãos para fazer a leitura. Eu vou ter que falar sobre o que eu entendo de ideal espírita. Lê aqui pela dividida a página. Você consegue ler? Espera aí, vamos lá. Em favor de você, Isso. espírito de André Luiz. Isso. Trabalhe sempre, mas não fuja ao serviço que já iniciou. Vamos lá. Ajude a todos, mas não esqueça dos deveres imediatos. Sofra resignado, mas não faça ninguém sofrer. Exalte o perdão, mas ovide o ressentimento. Auxilie a quem errou, mas não esmeie-se o erro do próximo. Procure acertar, mas não desculpe a própria irreflexão. Busque o êxito, mas se regozigue com a vida. Que está pequenininho, né? Com a vitória dos outros. Tá. Vai se regozigue com a vibra. Com a vitória dos outros. Dos outros. Tá, vamos lá. Acabou que eu me perdi. Procure acertar, mas não desculpe a própria flexão. Tá aí. Estude o que puder, mas não recuse aplicar a lição sobre. Assuma comportamento, mas não deixe ninguém esperar por você. Escreva aos amigos, mas não exija resposta. Guarde eficiência, mas não viva apressado. Use o dinheiro, mas não abuse. Cultive a bondade, mas não crie a própria disciplina para o serviço do bem. Bom, o que ele vem aqui dizendo, né? Se aprendemos, devemos ensinar. Se temos o dinheiro, podemos usar, mas não devemos abusar, né? Se devemos perdoar, devemos ser mais bondosos, mais gentis, mais caridosos com as outras pessoas, né? E sermos até mais exigentes com nós mesmos, nos policiarmos, né? Buscarmos cada vez mais, né? O nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, né? Porque, como Jesus disse, né? Ele deixou para nós um exemplo no qual ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? senão por mim. E aí, né? Um dos maiores, vamos dizer assim, tratados que Jesus deixou foi um sermão, né? O Sermão da Montanha, né? Esse sermão tão falado, tão conhecido, né? No qual ele deixa todos os princípios que deveríamos, né? seguir, né? Esses princípios, né? Dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, que vem corroborar o que André Luiz coloca, que André Luiz coloca, né? Que seria nós cada vez nos mergulharmos e se nós seguirmos a página de André de Luiz e até o Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou, né? A oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso foi ensinado na montanha, no Sermão da Montanha, nós iremos exatamente procurar nos melhorarmos a cada dia, perdoar, não apontar o dedo para os outros, lembrar que cada vez que nós apontamos um dedo para alguém, nós temos 4 dedos apontados para nós mesmos. E aí eu vou deixar o tempinho para o pessoal poder comentar.
Muito bem. Tá vendo como que você sabe, menino? Foi ótimo o teu comentário, muito legal. Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário sobre essa página? Ou sobre o comentário que o Carlos fez? Quando eu li essa página, eu pensei aqui, ó, na primeira frase. Trabalhe sempre, mas não fuja ao serviço que você já iniciou. Né? Muitas vezes as pessoas chegam tão empolgadas, né, na doutrina e depois largam o serviço, né? O início é muito empolgante e depois abandonam o compromisso. A gente tem que ter esse cuidado para não fugir do serviço. Roberta, com a mão levantada, e Norma. Roberta, rapidinho, vamos lá? Tudo bom? Tudo bem, Adriana? Tudo. É isso que você comentou, é uma das coisas que eu também ia falar, sobre o pessoal que começa alguma coisa e não tem persistência, continuidade, é o que faz mais bem, inclusive na própria seara, né? Espírita, né? Nos serviços de assistência. Uma coisa que eu acho interessante nessa página é que o André Luiz chama a atenção que nós precisamos manter o pé no chão das nossas atividades do dia a dia. Não adianta, por exemplo, a pessoa querer se dedicar à atividade de ajudar as pessoas na favela e ele não cuidar do seu aspecto pessoal, das pessoas que são a sua responsabilidade primeira, que Deus colocou sob cuidado direto, a sua responsabilidade do trabalho. Então, eu acho que essa página chama atenção também do nosso ponto de vista, do nosso comportamento, ou seja, a pessoa tem aquela empolgação, tem aquele impulso de trabalhar no bem, mas ela não pode esquecer os deveres imediatos dela. Não pode esquecer a vigilância, não pode as suas emoções, não pode esquecer as suas responsabilidades, porque eu vejo muitas vezes pessoas que usam até o trabalho no bem como fuga às suas responsabilidades. Então, eu acho que isso aí é um alerta, porque o trabalho no bem não pode ser uma fuga à responsabilidade. Muito bom, Roberto. Obrigada. Norma? Oi, boa noite. Boa noite, amiga. Pegando essa frase aí, né, faça por você, né, e levando para o âmbito do trabalho, no bem, né, trabalho na seara do Cristo. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, para você é muito fácil ir todo momento para casa espírita, porque você é espírita, seu marido é espírita, seus filhos são espíritas. Para mim é muito difícil. Só que assim, a evolução, eu não estou dizendo que é fácil, a gente sabe que quando existe esse conflito, é uma dificuldade maior, mas é difícil, mas não é impossível, né? Porque eu tenho que entender que eu preciso fazer por mim. Eu posso estender a mão para o outro, mas ele vem se ele quiser. Mas o meu caminhar, sou eu quem direciono. É isso. Com jeitinho, consegue dividir o tempo, se organizar, né? E aos poucos ter aquela disciplina, né? Para continuar ali naquela escolha que você fez. Muito bom, amiga. Obrigada. Carlos, volto para você, então, para que você possa fazer a nossa prece inicial, por favor. Pai de infinito amor e bondade, estamos aqui mais uma noite reunidos, Senhor, para esse estudo, para esse ensinamento, que possamos, Pai, não só aprender, mas pôr em prática todas as boas ações, a caridade, o amor, que os bons espíritos nos auxiliem, nos amparem e nos guiem. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, meu amigo. Muito obrigada, Carlos. Passo então a palavra para nossa querida Marlúcia. Vamos lá, amiga? Vamos. Então, nós hoje vamos estudar o item 14, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com as do coração tão simples,
que Jesus deu aos seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão venha apagar as suas faltas? Então, nesse primeiro item, né, a gente se reporta à oração do Pai Nosso mais uma vez, e aí Jesus nos traz, né, essa lembrança de que devemos perdoar, não 7, mas 7 vezes 70 vezes. Porque quando a gente vai ao Pai, a gente não vai só 2, 3 vezes pedir perdão. A gente vai a quantidade de vezes que falhamos, que também cometemos os nossos deslizes. Então, é o que ele diz aos discípulos: perdoai 70 vezes, 7 vezes, e assim terás também o meu perdão. Perdoa sem limite, né? Porque muitas vezes perdoar faltas pequenas é muito fácil, mas as faltas grandes, maiores, a gente continua com aquela coisinha dentro do coração, né? Então, ele sempre lembra: se vem a mim pedir perdão, perdoa também os seus semelhantes. Continuando. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoa, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Quer dizer, lembrando sempre para você fazer com o próximo aquilo que você espera, né? Que o próximo também faça com você. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois os vossos irmãos, assim como tendes necessidade que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes. Porquanto, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haverá nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Então, muitas vezes a gente diz assim: não, eu perdoo. Mas quando alguém pisa no nosso pé, que a dor não é significativa, e ele pede perdão e a gente diz: não, tudo bem, sem problema nenhum. Né? Esses perdões, essas faltas, essas ofensas pequenas, são sempre muito fáceis da gente perdoar. E as ofensas maiores? Será que a gente perdoa verdadeiramente? Ou a gente, quando consegue, apenas a gente verbaliza, mas continua aquele rancor, aquela mágoa, né? Aquela inquietude no coração. Então, que Jesus nos chama a atenção, que nós perdoemos na mesma proporção das ofensas. Se a ofensa for pequena, que perdoemos. Mas se ela for grande, que nós também pratiquemos esse perdão na mesma proporção. Espírita, não vos esqueçais nunca de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos dizes espíritas, que de fato sejais, esqueceis o mal que vos tenham feito, e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um.
Feliz, pois, aquele que pode, a cada noite, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então, gente, quando Jesus nos diz que devemos perdoar 7 vezes 70 vezes, na verdade, ele quer nos lembrar que falhamos muitas vezes. Não falhamos uma nem 2 vezes, né? Falhamos muitas. E que sempre rogamos seu perdão. E que, portanto, devemos perdoar nossos irmãos na mesma proporção, sem limites. Mas lembrando sempre que esse perdão não pode ser qualquer perdão, né? Ele tem que ser, sim, um perdão caridoso, generoso, manso, com amor, um coração repleto de amor, para que o outro possa tomar esse exemplo para si. Quantas vezes a gente observa, né, um companheiro tendo uma atitude que a gente admira e a gente passa até, de certa forma, a tentar, né, ser tão gentil quanto ele. Então, quando a gente perdoa de uma forma generosa, isso é muito importante, que às vezes o outro também está nos observando. Pode se contagiar com esse perdão generoso e assim praticá-lo mais adiante. Portanto, façamos ao outro o que desejamos que nos faça. Lembrando que o tamanho do perdão deve ser de acordo com o tamanho da ofensa, do mal que nos fizeram. Pois de acordo com o tamanho desse mal, né, é que será o tamanho do nosso perdão. É fácil ser indulgente com as pequenas ofensas, mas na verdade a complacência ela tem que estar na proporção do perdão versus essa ofensa recebida. Seja esse perdão em forma de palavras, seja em forma de atitudes, ele deve ter seu valor, ele deve ser grandioso, pois Deus sabe da intenção de cada um de nós. Por mais, né, que pensamos que podemos omitir do nosso companheiro os nossos reais sentimentos e a gente vai apenas verbalizar esse perdão, na verdade a gente tem que lembrar, né, que Deus está lá nos observando. Pois Deus sabe da nossa intenção, de cada um de nós, sempre. Ele observa o nosso coração e o nosso pensamento. Então, para que pratiquemos o perdão, devemos fazer algumas considerações. Primeiro, somente podemos perdoar quando nos sentimos ofendidos. Isso é fato. Sentir ofendido é uma questão de escolha, né? E se assim me sinto, devo pensar, estou na mesma vibração do ofensor. Porque se eu me incomodo, se eu me atingir ofendido, é porque eu também não estou com meu coração tão generoso quanto Jesus pede que estejamos sempre. Terceiro, se pararmos para refletir, a ofensa, ela geralmente vem de um companheiro enfermo da alma. Portanto, se eu considero sua atitude ofensiva, estarei tão enfermo quanto ele. É bom a gente sempre lembrar disso. Então, como bons espíritas que somos, o melhor que temos a fazer é silenciar diante das ofensas. E, se possível, né, elevar o nosso pensamento. E, se possível, entrarmos em oração, em prece, buscando o equilíbrio, evitando assim o contágio da ofensa e possível revidação, porque muitas vezes não só nos sentimos ofendidos, como também revidamos na mesma proporção ou em proporção maior essa ofensa. Então, por isso que Jesus nos diz, quando nos sentimos ofendidos, que possamos elevar o pensamento, entrarmos em oração, fazermos uma prece, para que consigamos nos reequilibrar. E muitas vezes até conseguimos reequilibrar o opositor. Quantas vezes, né? Isso não acontece nas situações de desentendimentos. Então, gente, lembrando sempre que não se sentir ofendido é assim tão sublime quanto perdoar. Ou talvez seja um ato mais nobre
e que antes de irmos ao Pai, devemos nos conciliar com os nossos irmãos, enquanto estamos por aqui. Jesus sempre, sempre, a todo momento, está nos lembrando isso aqui no Evangelho. Portanto, sejamos o Evangelho vivo, pois não basta conhecê-lo, e sim vivê-lo verdadeiramente. Aí, Humberto de Campos, né, para coroar toda essa mensagem do perdão, e que a gente tem ouvido muito aqui, ele nos traz a seguinte reflexão: não permita que nada, absolutamente nada, perturbe sua paz. Não se incomode com as críticas, elas sempre existiram e vão continuar sempre por aí, alfinetando uns, injuriando outros. Há críticas que enaltecem, mas também há aquelas que entristecem e desestimulam os mais nobres sentimentos. Saiba conviver pacificamente com elas, e um dia elas deixarão de incomodá-lo. Ouça tudo, mas retenha somente o que lhe aprouver. E aproveitando o tema, seja correto, não critique, por sua vez, os outros também. Né? Porque muitas vezes a gente se sente ofendido, mas a gente nem percebe que a gente também está sendo ofensor. Então ele conclui dizendo: seja filho da paz. É preciso que sejamos filhos da paz. Dizer que a paz só vem após a guerra é um contrassenso. A paz só existe quando homens e nações sentem-se desarmados interiormente. Não podemos pensar em paz mundial enquanto não possuirmos a paz interior. E essa não se adquire somente com boas intenções. É preciso perdoar, é preciso amar, agir com consciência. A paz é o reconhecimento do direito e da igualdade de todos perante Deus. Então, companheiros, que possamos sempre praticar essa isonomia, essa igualdade. Sermos para o outro o que desejamos que sejam conosco. E assim seremos verdadeiramente irmãos, filhos do mesmo Pai, em grandeza de alma e de sentimentos. E possamos sempre, sempre, que se ainda tivermos um pouco de dificuldade, que comecemos. Não deixemos para mais adiante pode ser tarde. E aí levaremos, né, para vidas futuras essas ofensas, essas mágoas. E aí não nos livraremos nessa encarnação. Então, que tentemos desde agora, que comecemos pelas pequenas atitudes. E lembremos sempre que se nós nos sentimos ofendidos, é porque também estamos na mesma sintonia. Porque quando o nosso ofensor, né, ele emite algum sentimento, algum juízo de valor, e nós, né, não ligamos, é porque nós estamos no nível além. Né? Agora, quando a gente se ofende, a ponto até de revidar essa ofensa, vamos parar para pensar. Será que eu não estou tão enfermo quanto ele? E aí Jesus nos convida. Que o nosso perdão seja um perdão sincero. Obrigada, e aí deixo esse espaço para as colocações. Obrigada a todos. Obrigada, muito obrigada por as suas reflexões. A gente avançou um pouquinho na hora, mas dá tempo de ter comentário aí. Achei muito interessante o que você falou, que muitas vezes, né, Marlúcia? Acho que na maioria das vezes, a ofensa que a gente se acha ofendido. Aí a gente vai e ofende. A nossa ofensa ainda é maior, porque a gente tem que ser vencedor, né? Tem que ser vencedor. Vou sair por baixo, tem que fazer uma ofensa maior. Né? Geralmente é isso. Muito bom. Paulo? Oi. Esse assunto é muito bom, né? A gente tem ouvido ele até essa semana bastante. E é engraçado que tem muito a ver com o que o Jair tem vivido ultimamente. Eu já vivi, e aí a gente estava aqui, ela falando, refletindo aí, a gente aqui discutindo num bom sentido, né, sobre isso, porque realmente é uma coisa muito difícil, né? Então hoje eu já considero que eu
consigo perdoar. Porque, para mim, é não condenar. Então, algumas coisas que já me fizeram, eu já não condeno mais. Para mim, passou. Só que o que eu não consigo, que é o que fala aí que é muito pior, é não revidar no momento que eu me sinto ofendida. Porque o sangue sobe e, né? Então, é aí que tem o meu orar e vigiar e tá aí. Só que na hora também que o sangue ferve, eu, Valquíria, lá de mim, eu não consigo parar e orar para vigiar, né? Quando eu vejo... É exercício, né, Val? É exercício, né? A gente está aqui para isso. Eu sou um pouco o contrário. Às vezes eu consigo me conter. Oi? Eu já sou o contrário. Eu já sou um pouco o contrário. Eu consigo, às vezes, me conter, mas não consigo esquecer com muita facilidade por um bom tempo. É outro exercício que tem que fazer para não guardar, porque adoece. Não, mas assim, eu não guardo mágoa, eu só não consigo, às vezes, voltar a ter a mesma relação com a pessoa, entendeu? Sim, mas é porque você guardou alguma coisa que não te fez bem. Tá. De alguma forma, é um exercício. A gente está aqui para se fortalecer e ouvir muito evangelho, para mudar um pouquinho a cada dia. Mas alguém gostaria de fazer um comentário rapidinho? Uns um minutinho. Não? Eu gostei muito, viu, Marlúcia? Você, como sempre, pegou os pontos mais importantes que a gente tinha. Roberto, você demorou, amor, querido, a levantar a mãozinha? Agora você tem 30 segundos. Vamos lá. Não, eu não levantei porque é por causa do tempo, exatamente, mas como ninguém Mas eu levantou... parei. Olha aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Esse assunto é tão importante, né? Jesus deu tanta ênfase a isso, porque toda vez que guardamos uma mágoa, toda vez temos essa reação emocional, né, contra outra pessoa, primeiro que muitas das vezes é injusta, né? Muitas das vezes aquilo acontece apenas sobre o nosso foco, né? Forma de ver as coisas. E isso aí faz um mal tremendo a nós, né? Então, aqui eu vejo, numa pequena passagem, uma frase aqui do Evangelho, aquele ensinamento que o Hamed faz para que a gente possa aprender a perdoar, que é tentar sair daquele problema, esquecer a ofensa e pensar no bem que a gente pode fazer. Nós temos que nos afastar, porque isso aí é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente, guardar rancor e mágoa em nossos corações. Aí. Exercício. Cada dia. Cada dia. Muito obrigada, Roberto, pelo teu comentário. Eu volto, então, a palavra para o nosso amigo Carlos, pedindo a ele que faça a nossa prece final. Tá bom, Carlos? Carlos? Pai de amor e bondade, estamos aqui agradecidos pelo dia de hoje, pela vida, por mais esse momento, por mais esse estudo, por mais esses ensinamentos. Que possamos, Pai, continuar nessa noite divina, nessa noite maravilhosa, aprendermos a amar, a perdoar. Que possamos, Senhor, não ter mais que no futuro breve que perdoar, mas que possamos estar numa vibração tão positiva que não sejamos ofendidos, não por sermos superiores, não por sermos melhores, mas por estarmos em paz, por estarmos calmos e por estarmos vibrando no bem, no amor e na luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito linda a tua prece, Carlos. É isso mesmo, a gente tem que estar em paz, serenidade, dentro para fora, né? Se a gente está com essa paz, a gente não se ofende. Muito, muito bom. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos que participaram, a Marlúcia. E vou colocar aqui a turma toda para dar tchau. Uma boa noite para vocês. Excelente estudo hoje. Muito, muito bom. Boa noite. Beijo no coração. Tchau, fiquem com Deus.
mexe com todo mundo quando fala em perdão. Boa noite, Perdoar. Obrigada, Marlúcia. Obrigado, Carlos. Beijo. Não é mole não, não é mole não. Falou, abração aí, Marlúcia, muito bom. Falou, Roberto. Abração, Oi, Paulo, Paulo Cid, meu garoto. Tudo bem, Marlúcia. Independência média. Meu garoto.